O cristão levará muitas cusparadas. Parte 02, dia 6 de maio de 2026. Gostaria de lembrá-lo do que Moisés fez quando viu a sarça que queimava e não se consumia. Emblema adequado de nosso Senhor em chamas com dores e ainda não destruído. Peço-lhe que se afaste e veja esta grande visão. Mas, primeiro, atenda ao mandamento. Tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Ao redor da cruz, o solo é sagrado. Nosso Senhor sofredor consagrou cada lugar onde esteve e, portanto, os nossos corações devem estar cheios de reverência enquanto permanecemos sob a sombra de sua paixão. Que o Espírito Santo ajude a ver Jesus em 4 luzes neste momento. Em cada vista, ele é digno de devota atenção. Vamos vê-lo primeiro como representante de Deus. Em segundo lugar, como substituto de seu povo. Em terceiro lugar, como servo de Jeová. E o quarto lugar, como o consolador de seus redimidos. 1. Primeiro, convido você a contemplar seu Senhor desprezado e rejeitado como o representante de Deus. Na pessoa de Cristo Jesus, o próprio Deus veio ao mundo, fazendo uma visita especial a Jerusalém e ao povo judeu, mas ao mesmo tempo aproximando-se muito de toda a humanidade. O Senhor chamou as pessoas a quem havia favorecido por tanto tempo e a quem pretendia favorecer ainda. Ele diz, no segundo verso, eu vim e eu chamei. Deus de fato desceu ao meio da humanidade. Note-se que, quando nosso Senhor veio a este mundo como representante de Deus, ele veio com todo o seu poder divino sobre si. O capítulo diante de nós diz, a minha mão está de alguma forma encurtada, de modo que não possa redimir? Ou não tenho eu poder para livrar? Eis que com a minha repreensão eu seco o mar, e torno os rios em deserto. O Filho de Deus, quando esteve aqui, não realizou esses milagres exatos, porque estava empenhado em maravilhas de beneficência e não de julgamento. Ele não repetiu as pragas do Egito, pois não veio para ferir, mas para salvar. Mas ele fez maravilhas maiores e realizou milagres que deveriam ter conquistado a confiança dos homens e mulheres de maneira muito mais poderosa. Porque eles estavam cheios de bondade e misericórdia. Ele alimentou os famintos, curou os enfermos, ressuscitou os mortos e expulsou os demônios. Ele fez maravilhas iguais às que foram feitas no Egito, quando o braço do Senhor foi descoberto aos olhos de todo o povo. É verdade que ele não transformou água em sangue, mas transformou água em vinho. É verdade que ele não fez seus peixes federem, mas por sua palavra ele fez com que a rede se enchesse até estourar com grandes peixes. Ele não partiu todo o sustento do pão como fez no Egito, mas multiplicou pães e peixes para que milhares de homens, mulheres e crianças fossem alimentados por sua mão generosa. Ele não matou seus primogênitos, mas restaurou os mortos. Eu admito que a glória da divindade estava um tanto escondida na pessoa de Jesus de Nazaré, mas ainda estava lá. Assim como a glória estava sobre a face de Moisés quando ele a cobriu com um véu. Nenhum atributo essencial de Deus estava ausente em Cristo, e todos poderiam ter sido vistos nele se o povo não tivesse sido voluntariamente cego. Ele fez as obras de seu Pai, e essas obras deram testemunho dele de que ele veio em nome de seu Pai. Sim, Deus estava pessoalmente no mundo quando Jesus caminhou pelos campos abençoados da Terra Santa. Agora, infelizmente, colocado sobre a maldição por rejeitá-lo. Mas quando Deus assim veio entre os homens,
ele não foi reconhecido. O que diz o profeta? Porque quando vim, não havia ninguém. Quando chamei, ninguém respondeu. Alguns, ensinados pelo Espírito de Deus, o discerniram e se regozijaram. Mas eles eram tão poucos que podemos dizer de toda a geração que eles não o conheciam. Aqueles que tinham alguma vaga ideia de sua excelência e majestade, ainda assim o rejeitaram. Herodes, porque temia que ele fosse rei, procurou matá-lo. Os reis da terra se levantaram e os governantes juntos conspiraram contra o Senhor e contra o seu ungido. Ele foi enfaticamente e além de todos os outros, desprezado e rejeitado pelos homens. Embora, como eu disse, a divindade nele fosse apenas escassamente velada e vislumbres de sua glória irrompesse continuamente, ainda assim o povo não aceitaria nada disso. E o clamor: fora com ele, seja crucificado, foi o veredito da era sobre a qual ele desceu. Ele chamou e não houve quem respondesse. Ele estendeu suas mãos o dia inteiro para um povo rebelde que o rejeitou totalmente. No entanto, nosso Senhor, quando veio ao mundo, foi admiravelmente adaptado para ser o representante de Deus, não apenas porque ele era o próprio Deus, mas porque, como homem, toda a sua natureza humana foi consagrada à obra, e nele não havia defeito nem mancha. Ele não foi tocado por qualquer motivo que não fosse o desejo de manifestar o Pai e abençoar os filhos dos homens. Oh, amados e amadas, nunca houve alguém que tivesse seus ouvidos tão perto da boca de Deus como Jesus Cristo teve. Seu Pai não precisava falar com ele em sonhos e visões noturnas, pois quando todas as suas faculdades estavam bem despertas, não havia nada nelas que impedisse sua compreensão da mente de Deus. E, portanto, todas as manhãs, quando seu pai o acordava, ele falava em seu ouvido. Jesus sentou-se como um estudioso aos pés do Pai para que pudesse aprender primeiro e depois ensinar. As coisas que ele ouviu do Pai, ele deu a conhecer aos homens. Ele diz que não falou suas próprias palavras, mas as palavras daquele que o enviou. E ele não fez suas próprias obras, mas meu Pai, diz ele, que habita em mim, ele faz a obra. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado hoje e sempre eternamente. Amém e amém.